Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo, especialista em gestão organizacional e recursos humanos, e estou aqui para falar com você hoje sobre delegação, sobre como facilitar a delegação de você para os seus funcionários, para os seus demandados, para você aliviar seus afazeres do dia a dia e ter mais tempo para pensar estrategicamente e para ser um líder de verdade. Então, nas minhas pesquisas e no meu trabalho especificamente, eu vejo que uma grande dificuldade dos líderes, principalmente nas funções mais técnicas, gerentes técnicos, engenheiros, gerentes de tecnologia, e mesmo a partir do nível de supervisão, existe uma grande dificuldade de delegar porque tem um apego à execução da tarefa, que é a paixão da pessoa, daquele técnico, daquele engenheiro. Mas serve para qualquer tipo de posição gerencial ou de liderança de equipe. Desde que você tenha uma equipe, você tem que aprender a delegar para você ser mais eficiente. Delegação é uma das chaves do sucesso do executivo. Então vamos lá. Eu quero dar aqui dicas práticas que você consegue melhorar a sua capacidade de delegação a partir da primeira vez que você for trabalhar, a partir de assistir esse vídeo. Eu quero fazer um preâmbulo aqui. Então, por que delegar? Por que é importante delegar? Tem gente que não percebe isso. Delegar é só para distribuir tarefa para os funcionários. Não, primeiro, delegar é importante porque você não vai dar conta de fazer sozinho. Não tem jeito, é muita coisa, é muita demanda. E se você tinha uma função X lá, vamos supor, você era um supervisor, um coordenador, você foi promovido para gerente, na cadeira de gerente, na função de gerente, tem um monte de outras coisas além daquela que você fazia como coordenador. Então não dá para tocar os dois pratinhos na mesma função. Você tem que ter coordenador preparado, coordenador bom, para que você possa, de fato, exercer a função nova. Não adianta ficar apegado lá. Tem um termo que é muito conhecido no trabalho, que é a pessoa que não gosta de largar do osso. Né? O termo é largar do osso. Tem que largar do osso. Não adianta, aquele osso não é mais teu. Repassa. O outro ponto que é fundamental, pelo qual você tem que delegar, delegação é uma das ferramentas importantíssimas de formação de equipe, capacitação de equipe, empoderamento de equipe. A equipe que sabe fazer, que tem discernimento, que tem autonomia, dependendo do nível de maturidade profissional dela, e isso tem a ver com as dicas que eu vou dar logo mais, ela é uma equipe que dá sustentação para o líder. E não só da sustentação, ela empurra o líder, ela empurra para cima. Né? Então, sobe o líder, sobe a equipe, porque todo mundo fica melhor profissionalmente, com maior capacidade de entrega, com maior capacidade de pôr qualidade e volume nas entregas, e com credibilidade, com confiança, porque faz bem feito. Então, é uma excelente ferramenta de formação e desenvolvimento de equipe. Pois bem, o outro fator que eu quero mostrar para vocês, eu até trouxe um livro aqui para ilustrar. Esse livro aqui, ó, Pipeline da Liderança, cujo autor aqui são 3 autores, o mais conhecido é o Rancharan, tem várias obras na área de liderança e gestão. Esse livro, ele não dá dicas ele não ensina a fazer delegação, mas ele mostra claramente por que a delegação é importante. O Pipeline da Liderança mostra o caminho que um líder percorre, desde a função mais inicial até uma diretoria ou um country manager, um CEO, seja lá onde esse profissional conseguir chegar. Mas ele diz o seguinte, que quando você está, por exemplo, numa função que o líder aqui, que o autor aqui chama de líder de líderes, ou seja, um gerente que tem coordenadores abaixo dele, por exemplo, o próximo step seria líder de negócio, uma diretoria de área. Esse gerente, se ele não delegar para os supervisores ou coordenadores dele, ele não aprende o andar de cima, ele não tem tempo para enxergar e participar melhor dos afazeres, das atividades do próximo step de carreira. Então ele fica estagnado. Por quê? Ele fica olhando do cargo dele para baixo, ele não consegue olhar do cargo dele para cima. O lance é, empodere ao máximo a sua equipe para que te sobre tempo. E não é sobrar tempo, forçar a agenda, não. É para você ter segurança de que sua equipe está fazendo
e você poder se preparar melhor. E não é só observar o andar de cima da impressão que tem que ir lá se meter, não é isso. O que precisa para ser diretor, por exemplo? Eu vou me preparar para isso, eu vou ter tempo, eu vou conseguir, de fato, me capacitar para continuar progredindo na carreira. A pessoa que é promovida e continua executando, principalmente executando as tarefas mesmo, manual, braçal, vamos dizer assim, ele não cresce, ele vai parar ali é o limite dele. Ou então, até pior, chegou além do limite, vai perder a função ali. Então tem que subiu, capacita bem sua equipe para você poder subir mais, sua equipe subir junto e assim vai. Então, ó, quem conseguiu aí, eu vou deixar anotado de alguma forma. Isso aqui, principalmente no YouTube, vai ter indicação desse livro. Pipeline da Liderança é um ótimo livro para mostrar a tua escalada de carreira. Então, temos aí 3 motivos pelos quais você tem que delegar. Você não vai dar conta, você tem que formar equipe e você tem que ser promovido. Você não chegou no fim da carreira. Nunca pense que chegou. Mas eu também separei aqui 3 dificuldades para delegar. Por que é difícil delegar? O primeiro, porque o que eu ouço muito é porque é muito mais rápido e mais fácil fazer sozinho. Você consegue executar muito mais rápido um serviço que você já sabe do que você tiver que explicar para alguém, ensinar alguém. Então é comum a pessoa pensar que se ela for parar para ensinar e acompanhar, ver se está dentro dos parâmetros aceitáveis e tal, ela vai perder muito tempo, prefere fazer e depois, quando eu tiver um tempo, eu ensino. E acaba nunca ensinando, acaba sempre fazendo a tarefa que não é mais dela. O outro motivo é a confiança na própria capacidade. Esses profissionais de carreira mais técnica que eu acabei de falar, tipo engenheiros, profissionais de tecnologia e manutenção, facilities, esse tipo de segmento, eles são muito orgulhosos da própria capacitação, do que conseguiu na carreira, do que aprendeu, do que sabe fazer, enfim, de todas as conquistas baseadas no conhecimento técnico. Então, eles relutam em abrir mão daquilo. É aquele negócio, essa capacidade que me trouxe até aqui, eu não posso deixar de tê-la, eu não posso perder contato com ela. E tem que entender que a partir de um determinado momento, o uso da capacidade técnica começa a ser muito menos exigido e você tem que começar a adquirir as competências de liderança, que são essencialmente comportamentais e relacionais. Então, pensar mais estrategicamente e menos com a ênfase técnica. Mas essa confiança na própria capacidade também dá aquela sensação de segurança. Se eu fizer, eu sei que vai estar bem feito, não vai dar problema. E se outro fizer, eu já não garanto. É uma fragilidade de liderança, tem que começar a confiar na equipe. E aí seria o terceiro tópico que eu elenquei aqui para falar da dificuldade de delegar. Falta de confiança na equipe. Se a equipe não é a equipe que você quer, não está no ponto que você quer, você tem 2 alternativas principais, primordiais. Primeiro, capacita. Segundo, adequa. E adequar passa por trocar? Passa. Eu sou radicalmente contra a demissão sumária, mas capacita, tenta, orienta e traz para você. Se a pessoa não estiver comprometida, não se desenvolver, a equipe é sua. Você não pode não confiar na equipe. O líder que não confia na equipe, o problema é de liderança, não é da equipe. Porque se a equipe é fraca, se a equipe é ruim, se a equipe é frágil, tudo isso eu transfiro para o líder. Então é o líder que é fraco, o líder que é frágil e o líder que é ruim. Então pense nisso. Equipe forte, você pode delegar à vontade, não tem problema de delegação. Agora, para entrar na dica efetivamente de como delegar mais e melhor, e eu quero o seguinte, que vocês, a partir desse vídeo, tenham confiança de delegar e comece a delegar mais do que fazem até agora, com critério, com técnica e com muito mais segurança e confiança, porque tem que ter segurança, eu estar seguro do que o que eu estou delegando vai acontecer. Então é um processo, e é um processinho rápido e muito simples. E eu usei aqui para dar como base para vocês um conceito, uma teoria bastante conhecida no mundo da gestão, que é a liderança situacional.
Liderança situacional já não é um negócio novo e continua sendo muito eficiente, muito usado e com vários outros nomes, com várias outras variáveis, mas a essência é que vale. Liderança Situacional é um livro, eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas o autor é o Ken Blanchard, um autor muito conhecido também para quem trabalha com administração, quem estudou administração, trabalha com gestão. Ken Blanchard é um autor muito produtivo e ele, inclusive, é autor de um best-seller muito conhecido e muito antigo, que é o Gerente Minuto. Vendeu milhões e milhões de exemplares no mundo inteiro. Mas esse livro Liderança Situacional, ele é muito prático para você entender como lidar com a delegação, porque ele divide o profissional, qualquer equipe, em 4 níveis de maturidade profissional. Então, ele começa falando do que ele chama de direção. Eu vou usar a nomenclatura aqui do Ken Blanchard, mas não se preocupe com isso, tem que entender o conceito e eu vou explicar bem esse conceito para todo mundo. Direção. Direção é quando o profissional entra cru na empresa, não sabe nada. Vamos falar de um primeiro emprego, de um estágio. A pessoa não sabe absolutamente nada do que ela vai fazer. Pode até ser uma mudança de área, uma mudança de profissão, por exemplo. O profissional pode ser mais maduro, mas entrou num negócio novo que ele não sabe nada. Direção diz respeito a ensinar a tarefa, o que a pessoa tem que fazer. Ensinar e acompanhar. Você tem que fazer isso aqui. Seja bater um carimbo, seja imputar dados numa planilha, seja fazer uma medição manual em dados pela empresa toda, mas é uma coisa que ele tem que fazer de forma repetitiva, porque ele vai ter que fazer aquela função, aquela tarefa, ou aquelas tarefas, pode ser várias. Mas ele tem que fazer aquela tarefa e a função única dele é executar. Ele vai executar. Nesse momento ele não sabe por quê, não sabe para onde vai aquilo, não entende mais nada, porque é até bom que não entenda. Porque quando você quer dar muita informação no primeiro momento e a pessoa tem que só aprender a função, você acaba pesando no raciocínio da pessoa. Então é bom que ela aprenda só aquilo. Por outro lado, é bom também dar alguma positividade naquilo lá. Por exemplo, a pessoa vai aprender a andar dentro da empresa, por exemplo, conhecer as pessoas, ou ela vai aprender a lidar com um determinado sistema que a empresa usa, que seja lá imputar dados num sistema X lá. Ele vai aprender a usar aquele sistema, porque ele vai ter que entrar nas páginas que tem que entrar. Ele vai aprender alguma coisa, além de só a tarefa que ele está fazendo. Mas nesse momento não é essa a preocupação. É saber que ele tem que aprender a tarefa. O segundo quadrante, a segunda etapa, é a orientação. Então, a evolução é pelo seguinte motivo. A pessoa que está ali muito tempo naquela de executar a tarefa e não sabe por quê, e vamos supor, tem 1000 maneiras dela entendendo isso ao longo do processo. Mas chega um momento que você tem que dar a lógica do negócio para a pessoa, para ela se motivar, para aquele profissional se motivar. Senão fica um robozão. E tarefa repetitiva por muito tempo, sem entender contexto, sem se inserir como parte de um projeto maior, você vai perder bons profissionais se isso acontecer. Então chega uma hora que tem que chamar a pessoa e falar, isso aqui você faz por isso, isso aqui por exemplo, a sequência disso vai para o departamento tal usa para tal coisa, tal. Contextualiza, coloca aquela função que ele executava ali, batendo carimbo, como um negócio muito maior e mais importante, que sempre é. Qualquer recorte de tarefa está inserido num contexto muito maior que está dentro de um processo que gera um produto final, um serviço final, que gera um resultado, enfim. Aí a pessoa tem que saber disso. Se sente valorizado, se sente muito mais importante, começa a entender e começa a encontrar alternativas de como fazer aquilo diferente, de como fazer melhor. Já que sabe fazer, sabe executar, sabe por quê, tendo cérebro, raciocínio
e alguma confiança naquele ambiente, naquelas pessoas, ele começa a pensar diferente. E aí entra o terceiro momento profissional, de maturidade profissional, que é o apoio. Nesse momento, o líder, a pessoa que está delegando, vai levar a tarefa, vai delegar a tarefa para esse funcionário, mas já discute com ele como fazer, pede opinião, pede participação na criação daquele processo. Então, por exemplo, você chega lá para pedir para a pessoa, ó, eu tenho isso aqui para fazer. Como você acha que a gente pode fazer? Tem alguma ideia para fazer diferente isso aqui? E escuta. Às vezes não vai ter ideia, faz parte. Às vezes vai ter uma ideia que não é viável. E muitas vezes vai sair melhoria de processo. Melhoria de processo acontece desse jeito. Não, obviamente, não só desse jeito, mas acontece muito por isso. Eu quero que a pessoa participe mais, eu vou lá e não dou a regra definitiva se a pessoa tiver capacidade de me ajudar a pensar naquilo. Às vezes não sai na hora, naquela conversa, mas ao longo da tarefa que ela vai executar, surge ideia e surgem interações. Então aí é o terceiro momento. Nesse terceiro momento, esse profissional está muito mais maduro, se sente muito mais útil, se sente ouvido, já está liberando você de um monte de pensamento e definição de os como fazer, né? Porque pro gestor, pro líder, pensar no como não devia ser uma tarefa que tomasse parte do dia, né? Você tem que saber o que você precisa, o resultado e por quê. E aí o como deve ter um time executando lá. Pois bem, então, na hora que você que tem a equipe que está, funcionários que está nesse estágio, esse funcionário no amadurecimento dele, ele vai para o quarto estágio, que nesse nosso caso aqui, seguindo a teoria do Ken Blanchard, é o último estágio, que é a delegação de fato. Na delegação, o líder, o gestor, chega para o funcionário e fala que resultado ele quer. Só. Quem vai pensar como fazer e tudo mais, eventualmente o líder fala o prazo. Olha, eu preciso disso aqui para tal data. Muitas vezes nem o prazo precisa. Você falando o que você precisa, a pessoa já entende a gravidade, a urgência ou não, e vai colocar numa escala de prioridade, porque ela amadureceu bem naquela equipe, naquela equipe profissional. Na delegação, o líder chega e fala, eu preciso de tal resultado, e sai de cena. O como não é função dele, o como ele não tem que se preocupar. Por quê? Porque ele tem confiança que aquela pessoa sabe o processo, sabe as regras, sabe a dinâmica e as políticas da empresa e vai fazer o que tem que ser feito. Nesse momento ocorre muito um erro de gestão, um erro de liderança, que eu alerto vocês agora porque eu vivencio isso nas empresas dos meus clientes. O líder delega, a pessoa que recebeu a delegação tem capacidade de fazer e faz, só que não faz do jeito que o líder teria feito. E aí sai um comentário, não teria feito assim, tá totalmente desnecessário. Se você delegou, esquece o jeito que foi feito, desde que seja obedecendo às normas, às políticas corporativas, que seja ético, isso aí não precisa nem falar. Desde que esteja dentro do contexto padrão aceitável, não tem por que falar eu teria feito diferente ou não. Eu, para ilustrar um fato que aconteceu comigo, eu tinha um chefe, eu era gerente geral de agência de banco, e um diretor meu me passava lá a função, sempre desse jeito aqui, precisa de tal coisa e tal. E eu fazia, ele vinha e falava assim, pô, eu não teria feito assim, mas tá, tudo bem. Eu teria feito de outra forma, mas já fez, tudo bem. Na terceira vez ele chegou, assim, assim, assim. Eu falei, como você quer que faça? E ele falou, não, faz do jeito que você quiser. Eu falei, só que você não vai falar para mim depois que eu devia ter feito do seu jeito. Você não teria feito assim e tal. Aí ele entendeu o recado
viu que incomodava, de fato quis conversar mais sobre o fato, conversamos, falei, pô, coisa desagradável você ficar falando, se fosse você eu teria feito tal jeito. Não adianta, isso aí não é uma delegação que fortalece, ela só enfraquece, porque dá aquilo que aconteceu comigo, dá aquela sensação que aconteceu comigo. Na hora que chega, eu teria feito de tal forma, então me fala que jeito você quer fazer, volta lá na direção, volta lá no primeiro estágio, lá quando fala pro cara, eu quero que você faça assim, 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 assim. Não se faz isso com um profissional maduro. Por que que tem essas quatro etapas? Primeiro é bom você, líder, pensar que em toda equipe você tem esses 4 níveis de maturidade o tempo todo. Se não com maturidade profissional porque é novo na empresa, porque está começando na função, mas porque está fazendo um trabalho novo, alguma coisa assim. Então, se não tem o tempo todo, é desejável que tenha, porque dificilmente você vai ter só as pessoas, desculpe, só as pessoas no nível de delegação, porque aí você começa a correr risco, perder a equipe, porque você está todo mundo muito pronto, muito maduro, como você vai sustentar todo mundo? Né? Você tem que ter o balanço da equipe para ter times de promoções e tudo mais. Mas vamos lá. Se você pega um profissional que acabou de chegar na área, independente de ser novo de idade ou não, tem gente que julga isso, sabe? Ah, mas com essa idade tem que saber. Não, se nunca trabalhou naquilo, não sabe. Eu vi um caso recente no cliente meu, que eu fui entrevistar uma moça que ela era especialista em eventos. E entrou numa diretoria nova, na empresa que ela já trabalhava, mas numa diretoria nova, reportando para uma diretora que ela não conhecia, nunca tinha trabalhado junto, e perguntou para a diretora, como que você quer que faça isso? A mulher falou para ela, você, com a tua experiência, com a tua idade, não vou ficar perdendo tempo de explicar nada não, desse jeito. Se vira. Desse jeito de novo. E a moça teve dificuldade para se virar, porque tomou uma pancada. Pô, peraí, para quem eu recuo? Né, se o apoio dela, o reporte dela é aquela diretora. Foi procurar em outras áreas, foi procurar ajuda de outra coisa, aprendeu, esse primeiro evento saiu, mas criou uma indisposição dessa funcionária com essa diretora que foi irreversível. Foi irreversível. A diretora não estava nem aí. E a funcionária ficou de tão forma abalada e decepcionada com a diretora, e não é abalada de mimimi, não, ficou puta. Pô, não trabalha desse jeito. Pensa que... Então, se você faz isso com a pessoa que tem, imagina com o estagiário. O estagiário entra, você pega e fala, ó, procura aí, se informa com alguém e tal. Não, pelo amor de Deus. Se vai ter não sou eu que sou o direto do estagiário. Então, determine quem vai ser o direto do estagiário para ele ensinar, orientar, conduzir, enfim, como fala o Ken Blanche aqui, dirigir. Essa pessoa tem que ser direcionada, dirigida, certo? Eu, quando entrei no banco, primeiro, eu era, alguns já sabem minha história, outros nem tanto, mas eu era DJ e jogador de futebol e pelo futebol fui convidado para trabalhar no banco. Então imagina, não sabia nada de banco, tinha feito um curso de datilografia que muitos de vocês não sabem nem o que é isso. E então eu sabia datilografar, que é digitar na máquina de escrever, né, para simplificar. E eu ia assumir, então eu fui convidado para trabalhar no banco, porque eu jogava futebol, ia disputar um campeonato para aquele banco, tinha que ser funcionário do banco. Cheguei lá, tinha que fazer um monte de ficha contábil no primeiro dia de trabalho. E o cara que eu fui suceder, ele ia assumir o lugar dele e ele ia para o caixa. Ele me deixou um monte de um massinho, assim, um caderninho de modelos de ficha contábil. E falou, ó, você segue essas fichas aqui. Então, nessa hora você faz essa, nessa hora você faz essa, me deu a sequência e o bloquinho todo feito. E eu quero mostrar para vocês como eu queimei uma etapa dessa aí, como foi difícil para mim, mas como eu entendo a importância disso. E saiu de cena, ele foi aprender o caixa, ele também não sabia o caixa. Ele foi lá ajudar os caixas lá para aprender a atividade do caixa. Chegou o gerente administrativo, foi meu primeiro gerente administrativo no Banco Econômico, Luiz Francisco Bordignon. Ele chegou e falou, o que são esses fichinhos aí, Luiz? Eu falei, os modelos que o Bi deixou para mim. Modelo, ele falou para mim assim, modelo?
rasgou os modelos em 1000 pedaços. Eu pensei, FDP. Você não devia ter. Pensei, nossa, acabou. Como que eu vou? Não tenho nem por onde começar. Aí ele começou a me ensinar, quando for débito, se é essa conta que você usa, quando for crédito, é essa conta que você usa, quando for caixa, é essa conta que você usa, quando for extra caixa, é essa. E me deu a sequência e os porquês. E eu, dessa forma, com medo danado, com muita insegurança, eu queimei essa etapa de direção e fui direto para orientação. Eu sabia para que servia, para onde ia, e, enfim, o que era feito com aquelas fichas, sabia tudo. Mas porque ele sentou do meu lado ali e me mostrou. Se eu ficasse na direção, se eu ficasse nas fichinhas, eu provavelmente ia ficar muito tempo na fichinha. Porque é confortável. Você não precisa saber. Você está executando, tá? Beleza, não precisa saber o que vai acontecer com aquilo e tal. Então, eu recomendo o seguinte, não façam o que ele fez, mas não deixe uma pessoa se acomodar naquilo que está fácil e confortável para ela, e ela está só entendendo uma parte do processo ou um recorte muito pequeno. Provavelmente ela vai continuar só numa parte do processo, mas entendendo o processo todo, isso que é importante. Delegar não é delargar, não é relegar, não é diminuir a importância de nada. Geralmente o líder delega aquilo que ele não gosta de fazer e não delega aquilo que ele gosta. Não tem que ser esse critério. Delega uma coisa para aquele cara que está mais sobrecarregado porque sabe que aquele entrega. Não é esse o critério que usa. Cada vez mais sobrecarregado vai cair a qualidade. Delega um trabalho de maior importância para aquele cara que ele prioriza, que ele tem uma simpatia e que ele quer facilitar a exposição, a visibilidade daquela pessoa. Não façam isso, não sejam injustos com os outros. Então, delegação é uma ferramenta do líder para se liberar, para pensar estrategicamente para a evolução dele profissional, evolução da área dele, evolução da equipe dele. Para isso ele precisa de equipe equilibrada, equipe uniforme, conhecer, entender e aceitar os 4 níveis de maturidade profissional que eu acabei de citar e distribuir de maneira justa, equânime e baseado em capacidade. Quem é mais adequado para fazer isso vai fazer. Você vai ver como líder, você vai ficar muito mais confortável na sua função, vai ter tempo de pensar, como eu falei aqui no pipeline da liderança, vai ter tempo de pensar no andar de cima, qual é meu próximo step profissional, em que eu tenho que me capacitar. Para de executar o que não é seu. Vai pensar em estratégia, vai pensar em gestão, vai pensar em melhoria de processo, em desenvolvimento pessoal e profissional seu e da sua equipe. Ok? É para isso que serve a liderança, é para isso que serve a delegação, e eu espero ter contribuído com você, que você consiga de fato melhorar a sua delegação, tanto em quantidade quanto em qualidade. Ok? Era isso por hoje, e desejo muito sucesso, alegria e felicidade para vocês. Um grande abraço.